em uma série temática já há alguns domingos. Essa é a 11ª. E hoje, de forma muito simples, é uma pergunta. O tema é uma pergunta: o que é a igreja? É claro que eu vou falar de forma bem didática, como se fosse mensagem, nem ministração, mas como se fosse uma aula mesmo. Mas a palavra é a palavra. E neste lugar, Jesus quer salvar e restaurar você. E é importante que você compreenda o que é a igreja de Jesus. Estamos utilizando essas mensagens para preparar a turma de batismo. Quem vai se batizar? Quem está aqui? Levante a mão. Quem é? Ali, ó. Essas são as... Tá assim? Tá aqui? Tá faltando a Lu, né? Tá faltando a Lu. Pegar aí no pé da Lu. Peguei hoje. Deu... Essa é a Sônia. Eu estou pendurando, mas estou chegando. Mas na hora da pregação eu estou lá. É isso aí. Deus vai falar com nós. É isso aí. Mas eu vou gravar e ela vai poder depois ouvir. Mas é importante mesmo estar aqui. Olha só, são 5 mulheres que irão se batizar, que estão se preparando. E já aproveitando essas mensagens que estão sendo gravadas para prepará-las para o batismo e futuras turmas de batismo, eu quero aproveitar e trazer essas mensagens para fortalecer a igreja. Falamos sobre fundamentos da fé. Se você olhar lá no YouTube, está todas as 10 mensagens gravadas lá. Vale muito a pena você saber. Se você já é cristão há 5, 10, 15, é importante você conhecer os fundamentos da fé. E não somente conhecer, viver. Amém? É muito mais importante você viver do que simplesmente conhecer. Estamos utilizando essas 2 lições. Lição número 1, começando a vida cristã. E a lição número 2, crescendo na vida cristã. Ao todo serão 22 mensagens. Ok, vamos lá. O tema é uma pergunta e nós iremos responder aos poucos durante a mensagem. O texto que iremos utilizar como base é Efésios capítulo 1, de 22 a 23. Vai ser projetado aqui, eu imagino. Efésios 1, de 22 a 23. Diz assim o texto, ó: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que encheu consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Texto lindo e poderoso que começamos aqui a falar sobre igreja. Primeira coisa que eu preciso dizer para você: o que não é igreja? O que não é igreja? Nós estamos nesse espaço, e é claro que toda vez que você sai da sua casa e você vai falar para algum parente: eu vou na igreja domingo. É claro que nós utilizamos esse espaço aqui que nós estamos como uma igreja, mas isso não é igreja. É apenas um lugar que reservamos para nos reunirmos como igreja, ok? Igreja também não é placa denominacional. Nós somos conhecidos como Igreja Batista de Ibiá. Existe Assembleia e tantas outras mais. Mas mesmo assim, esses nomes não significam que são igrejas. Nós vamos entender então o que é igreja e como viver isso, ok? A palavra igreja, só para você entender, é uma forma teológica e cultural também, para você entender. A palavra igreja vem do grego, eclésia. Você já ouviu falar desse nome já? Quem já ouviu falar desse nome? Eclésia é uma palavra grega que significa reunião ou assembleia. Também significa o ajuntamento de pessoas ou o ajuntamento daqueles que foram chamados. Olha só que definição legal. É o ajuntamento daqueles que foram chamados. Quem foi chamado por Deus aqui? Você foi? Você é um chamado e um escolhido por Deus? Amém! Deus te chamou a este lugar para adorar ao Senhor e juntos, como família, um servir ao outro. Você sempre tem que estar disponível a isso. Então entendemos que a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa reunidos, no caso, uma reunião dos que foram chamados. Ok, outro texto aqui para você, 1 Pedro 5, versículo 10. 1 Pedro 5, versículo 10 diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou
para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha só o texto. Deus, em toda a sua graça, lembre-se que graça é algo imerecido. É quando Cristo veio a este mundo como homem para morrer no meu e no seu lugar. Eu sempre gosto de dizer isso para você, irmãos, para você entender. Nós não merecíamos, e na verdade não merecemos o céu. Se eu perguntar para você, é claro, você quer ir para o céu? É difícil você dizer que não, é claro que todos querem. Mas nós não merecemos o céu. E é por isso que Cristo veio a esta terra há mais de 2000 anos atrás. Por causa dos nossos pecados, Ele veio para morrer por nós. E Ele abriu uma porta de acesso a Deus e aos céus. Ele é o caminho. E se você quer chegar neste lugar, basta você reconhecer os seus pecados e falar assim: eu quero esse Jesus na minha vida para ser o meu Salvador e o meu Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Se você reconhecer isso, se você reconhecê-lo não somente como um bom homem, se você reconhecê-lo não somente como um bom professor, como um bom profeta, mas como Deus na sua vida, como aquele que pode salvar você hoje, basta você crer e tudo mudará na sua vida hoje e sempre, não somente na sua, mas também na sua família. Na sua família. Eu gosto de pensar, na minha casa aconteceu assim, minha mãe foi a pioneira lá em casa, mesmo com muitas as suas limitações, foi ela que pregou a palavra para mim, bem antes de 18 anos. Ela pregava insistentemente. Muitas vezes eu fugia, muitas vezes eu ignorava, achava que ela estava muito louca, como muita gente pensa. Mas um dia, aquela palavra que ela tanto falava com amor, aquela palavra me alcançou e transformou a minha vida. Foi como, sabe quando você chega no rio, numa lagoa, e você joga uma pedrinha? O que acontece quando você joga uma pedra num lago? Você lembra o que acontece? Ele cria aquelas ondinhas, lembra? Você é como essa pedra cheia de Deus, que quando bate na água vai fazer ondas, vai impactar outras pessoas. A minha mãe me impactou e começou a impactar a minha irmã, o meu pai, tios, primos, e foi assim, foi alastrando por toda a família. Porque Deus tem uma promessa não somente para a minha vida e nem para a sua. Ele tem uma promessa de vida, salvação e restauração para você e para a sua família. Amém. Você crê nisso? Amém. Nunca duvide do caráter do amor de Deus. Não duvide disso. E nós estamos aqui como igreja para isso. É por isso que nós vamos falar. É por isso que não é de Deus alguém querer viver igreja longe da igreja. Não é de Deus, não é propósito de Deus alguém falar: eu prefiro ficar em casa. Eu posso orar, ler a palavra, ouvir uns louvores e está tudo bem. Não está tudo bem. Ok, você pode orar, ler a palavra, ok. Mas a Bíblia diz, e Deus diz, que devemos estar juntos como uma igreja, como uma família, ali na plaquinha ali, como uma... Não é desejo do pastor, não é desejo humano, é desejo de Deus, que você nunca saia da comunhão da igreja, jamais. A igreja é perfeita? Sim ou não? Não é. E enquanto estivermos na terra, nunca será. Você nunca encontrará em nenhum lugar da terra uma igreja 100% perfeita. Não encontrará. Você pode encontrar sim, e é o nosso desejo aqui na PIB de Ibirá, que a nossa igreja seja uma igreja o quê? Saudável e madura. Porque uma igreja saudável e madura traz bênção e cura para todos aqueles que entram. Ela não será perfeita, terá problemas, mas ela será uma bênção para todos aqueles que estarão aqui. E será uma bênção também para a comunidade a qual ela faz parte. Ok? Quando surgiu a igreja? Preciso que você entenda isso. Então, quando surgiu a igreja? No Antigo Testamento, meus amados, no Antigo Testamento, Deus, Ele escolheu um povo. Você lembra qual era o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento? Qual é o nome do povo escolhido por Deus no Antigo Testamento? Participa comigo aí, vai. Os judeus. Ou tem um país hoje que está até em conflito hoje. Que país é esse?
Israel, né? Israel é uma nação, um povo que Deus escolheu para ser exemplo entre todas as nações. Deus disse para Israel, dizendo assim: vocês serão o meu povo e vocês serão sacerdotes como um exemplo para todos os povos. Mas sabe o que aconteceu? Eles falharam. Eles não foram fiéis a Deus. Eles não foram fiéis e por isso Deus fez com que dentro de Israel nascesse o Messias, que é Jesus, o nosso Senhor. E através de Jesus agora, ele começa a nova era, é a era da igreja. E essa era é um chamado agora, não só para o povo de Israel, mas é um chamado para todos os povos, para que todos venham e sejam salvos em Jesus, Mas, especificamente falando, a igreja começa em um ato, em Atos 2, se lembra de Atos 2? Quando há a famosa festa de Pentecostes, quando há a descida do Espírito Santo, naquele exato momento, na descida do Espírito Santo, em Atos 2, ali começa a igreja de Jesus. Então, quando alguém perguntar para você, quando começou a igreja de Jesus? Foi através do fundador, Jesus Cristo. Digo para você, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi nenhum homem, foi Jesus Cristo, a pedra angular, o fundador de sua igreja. E a era da igreja se inicia em Atos 2, pela descida do Espírito Santo, ok? O que é a igreja então? E qual é a minha e a sua participação dentro dela? O que é a igreja? Eu vou dizer para você, resumido, a igreja é a reunião dos regenerados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja é a reunião dos remidos e salvos e restaurados e perdoados pelo sacrifício de Jesus. Estar aqui hoje, estar sentado neste lugar para ouvir a palavra não significa que você é salvo. Eu preciso dizer isso para você. Sempre quando eu estiver pregando, é uma missão pastoral, que eu sempre preciso alertar você disso. Você pode ser, uma vez eu tive em um congresso de pastores, isso já tem um tempo, isso foi em Novo Horizonte. E uma vez, nesse congresso de pastores, na época eu não era pastor ainda, mas eu estava lá, porque eu estava sendo preparado para isso. E lá, um dos pregadores, não lembro o nome dele, não vou lembrar, muito conhecido na internet, ele fez um apelo. Eu imaginei que ele estava meio doido, fazendo um apelo de conversão para um monte de pastores. Mas a palavra foi tão forte, que quando ele fez o apelo, vários pastores veio à frente se converter. Eu falei, nossa, mas como assim? Pessoas que já eram cristãs ou estavam já na igreja há muitos anos, pessoas que fizeram seminário, fizeram até ordenação, foram ordenados pastor, e estão entendendo agora que não eram convertidos, nascidos de novo. Então, aquilo me mexeu muito comigo, porque eu posso estar diante de vocês, porque só Deus sabe, só você tem que saber. Então, a minha função pastoral é sempre trazer essa palavra para você, e que você sempre olhe para você mesmo, porque isso definirá o seu futuro eterno. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu falo isso com muito amor, porque eu quero, e eu estarei nos céus, porque Ele me prometeu isso, e eu quero ver você lá. Amém. Eu quero olhar e não somente ver você, eu quero ver a sua família lá. Será muito triste poder estar lá, ou chegar neste lugar, e você lembrar, puxa, né? Apesar que a Bíblia fala que não terá esse momento, senão haverá tristeza, mas você não terá pessoas que você conhece lá. Será, não sei, não haverá tristeza, mas não sei que sentimento haverá. Você poder chegar lá e não encontrar alguém que você tanto amou ou tanto ama. Então a minha palavra hoje para você é: como está você hoje com Deus? Mesmo que você seja até talvez batizado, mas se você não tiver certeza da sua vida com Deus, da sua salvação, hoje é dia de você falar: Senhor, faça um milagre em mim, escreva meu nome no livro da vida, porque eu quero viver para contigo para todos sempre. Porque a igreja de verdade de Jesus,
A igreja universal, e quando eu falo igreja universal, não é a que nós conhecemos. É a igreja universal que é aquela que é os lavados e remidos em todas as eras, em todos os tempos. É essa igreja que Jesus irá buscar e que você possa estar nela. Amém? Amém. Vir aos cultos todos os domingos não garante isso a você, apesar de ser uma ordem e um desejo de Deus. Mas o que salva não é a igreja, é somente Jesus Cristo, ok? Não é você ser uma pessoa boa, é somente Jesus. Então, para você entender, a igreja é a reunião dos regenerados e remidos pelo sacrifício de Jesus. A igreja, ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Novamente, igreja não é parede, ok? Igreja, que a palavra diz, não é parede. Não quer dizer que esse lugar está cheio do templo do Espírito Santo. Ele está dizendo que os lavados e remidos que estão neste lugar para adorar ao Senhor, esses são templos do Espírito Santo, ok? Então a igreja de Jesus, ela é templo do Espírito. E aqui há algo muito importante, porque hoje há uma estatística que a igreja evangélica está crescendo e ao ponto que final de 2025, não sei se realmente diminuiu aí, até são dados que eu ouvi isso ano passado, não sei se ainda está crescendo nesse ponto, que até o final de 2025 para 2026, o Brasil não será mais um país conhecido como cristão católico, mas será conhecido como um país cristão evangélico, porque as igrejas estão cada vez mais crescentes. Mas isso ao mesmo tempo me preocupa, porque eu vejo a igreja sim crescendo, mas eu não vejo a realidade do país e do governo ou de qualquer área do nosso país melhorar. Eu vejo a pobreza aumentando, eu vejo as corrupções aumentando, eu vejo, você olha na televisão, você chora. É tanta corrupção, é tanta violência, é tanta imoralidade, é tanta calamidade acontecendo, e eu digo, aonde está o impacto dessa igreja que tanto cresce? Então a igreja de Jesus, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, porque me entristece algo em saber que há uma outra estatística, que há mais pessoas fora da igreja do que dentro. Talvez você conheça pessoas, não sei, é muito difícil você não conhecer, mas talvez você conheça pessoas que dizem que são cristãos, mas que não vão mais em igreja nenhuma. Você conhece alguém? Porque vão dizer o seguinte, na igreja tem muito problema. Pô, aí dá para dizer, você é perfeito? Claro que tem problemas. E as pessoas acham que estar fora da igreja é algo bom para elas, mas não é. Não é mesmo. Você vai ver que é o mesmo número de cristãos que estão congregando, é o mesmo número de pessoas que se dizem cristãs que estão fora. Isso é preocupante, não é verdade? Se esse mesmo grupo que está afastado, desviado, estivesse na igreja congregando, cheio da presença de Deus, amados, o nosso país estaria completamente diferente. Completamente diferente. Agora, por que essas pessoas estão vivendo fora? Toda vez que você encontrar alguém dizendo, não, a igreja sou eu, você fala assim, me desculpe, com todo respeito, mas você está teologicamente equivocado. Porque quando Deus vai em Gênesis, você lembra lá de Gênesis? Quando Deus falou, ele utiliza o verbo para falar que cria as coisas, ele fala assim, façamos o sol, façamos as águas, os animais, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você vê que ele não está dizendo assim, eu vou fazer. Ele fala assim, façamos. Por que ele está utilizando a primeira pessoa do plural? Façamos, porque ali há uma equipe, no caso, uma família, uma igreja, e é a Trindade falando. Se Deus, ele começou com nós, ele jamais criaria um ser que iria priorizar o eu. Jamais. Priorizar o eu é sempre o contrário daquilo que Deus projetou em Gênesis 3. Sempre. Em Gênesis 1, 2. Quem começa a priorizar o eu, sabe quem é? Sabe quem começa a priorizar o eu? É a serpente em Gênesis 3. É a partir da serpente de Gênesis 3 que induz a Eva, através ali daquele veneno maldito, aonde entra o pecado, aonde as pessoas a partir de então querem se isolar de Deus e ser o seu próprio Deus, ser o dono do seu próprio nariz. É por isso que você vê frases
como esse grupo muito crescente, que é o grupo chamado as feministas, tem os machistas, feministas, e geralmente quando elas falam sobre o aborto, que é um assunto muito polêmico hoje, elas falam assim: o meu corpo, qual é a frase que elas usam? Meu corpo, minhas regras. Isso é completamente antibíblico, é uma frase satânica isso. Meu corpo, minhas regras, como se fosse uma validação para matar um ser que está sendo gerado. Isso é satânico e antibíblico. Isso aí é consequência de Gênesis 3, porque em Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus disse: façamos o homem andar só, não é projeto de Deus. Deus já disse para Adão: não é bom que o homem viva só. Deus já disse isso. Então a igreja é o lugar que Ele preparou, mesmo não sendo perfeito, para que nós estejamos juntos como família. Igreja, Ele é então o templo do Espírito Santo. Igreja, Ele é o Israel de Deus, aberto a todos os povos. A igreja é conhecida também como o corpo de Cristo. Veja, o corpo, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Se você pegar um dedo ou um braço, e se você decepar, claro que isso não vai fazer isso, mas se você decepá-lo e tirar esse membro do corpo, você acha que esse membro do corpo vai viver? Sim ou não? Claro que não. Nunca que você vai ver, só se for naquele desenho da família Adams, né? Já viu aquela família Adams que tem a mãozinha que anda para lá e para cá? Não sei se você já viu. Filme antigo, né, da família Adams. Só se for filmes assim. Mas um membro do corpo, isolado do corpo, ele morre, ele apodrece. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, e nós somos os membros. E como membros precisamos estar ligados um no outro. Isso é compreensível para você, amados? Sim ou não? É. A importância de estarmos juntos é por isso, porque a igreja é conhecida como um corpo. Veja, lá em Hebreus 10, 25 diz assim, Hebreus 10, 25 diz assim: e não deixemos de nos reunir. Olha só, olha o que a palavra está dizendo para nós. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Em algumas versões mais antigas diz assim: não deixemos de congregar. Aí você pode pensar, então o texto está dizendo que eu só tenho que ir para a igreja. Não, é mais profundo do que isso. Quando ele disse, não deixem de congregar, isso quer dizer, estejam juntos, mas não somente no culto. Você deve ter participação ativa na vida do seu irmão. Isso é congregar. Vida ativa na vida do seu irmão. Isso quer dizer, não é somente vir ao culto, ir para a sua casa e se desconectar de todos os seus irmãos aqui. É você se preocupar com eles. É você visitá-los. É você orar com eles. É você ajudá-los quando necessário. É sorrir quando eles estão alegres. É chorar quando eles estão tristes. Se você acha que isso é palavra minha pastoral, leia depois Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. Você vai ver que é isso que eu estou dizendo para você. É ele dizendo assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Sorria quando eles estiverem felizes. Chore quando eles estiverem tristes. Estejam juntos uns dos outros. Isso é congregar. Amém? Isso é congregar. Então, quando o texto diz assim, não deixemos de nos reunir, ou não deixemos de nos congregar, é justamente disso que ele está falando. Não deixe de você fazer parte da vida do seu irmão. Não venha só no culto. Venha no culto para fazer parte da vida do seu irmão. A igreja também é conhecida como a noiva de Cristo. E quando fala que é a noiva, isso se refere que a igreja deve ser pura, santa, diante desse mundo corrupto. A igreja não é esse templo, ok? Novamente vou repetir isso para você. Quem é a igreja? Sou eu? Não, a igreja somos nós. E você, no seu dia a dia, que representa Cristo e a primeira igreja batista de Ibirá, a Bíblia diz que você é conhecido juntamente comigo como a noiva de Jesus. A noiva. Olha só, irmãos, a noiva. E ele disse, a minha noiva deve estar santa.
e pura, com as vestes limpas diante de minha presença. Quando ele fala isso, ele está falando de você se preservar de toda a sujeira desse mundo, de toda a imoralidade, de toda a palavra fútil, de tudo aquilo que afasta você de Deus. Que você, como cristão e como igreja de Jesus, esteja puro diante dele, como a noiva dele. Amém? Amém. A igreja também é vista como uma família. Já estou caminhando para o fim, é uma mensagem bem curta. A igreja é vista como uma família para frequentar? Sim ou não? Não. É uma família para quê? Pertencer. Para pertencer. Não somos uma igreja para frequentar, somos uma família para pertencer. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim: e vocês também são pedras mortas, pedras vivas. Vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a quem? A si mesmo? A Deus. A Deus. A Bíblia nos chama de nós, como igreja, como pedras vivas do Senhor. Jesus é a pedra central, a pedra angular de sua igreja. E nós somos os tijolinhos que vamos ali sendo acrescentados num edifício santo. E ainda não está terminado. Sabe por quê? Porque talvez o seu vizinho ainda não está aqui ainda. Não está terminada essa edificação, por quê? Porque talvez algum parente seu ainda não se encontrou com Cristo. Ele ainda não está aqui ainda. E é por isso que essa obra ainda não terminou. Mas Jesus disse, Ele terminará essa obra. Se você crê nisso, Ele terminará isso. Em nome de Jesus, Ele terminará. Então, a igreja é vista como uma família para pertencer. Esse é o grande propósito da igreja nessa terra. Uma família. E isso quer dizer edificar um ao outro. Você lembra da escola, a EBD de quarta-feira, lá na casa da Beth, que foi maravilhoso. Pensa numa recepção maravilhosa na casa da Beth. E aí a gente estudou o que? Justamente isso, né? A gente falou sobre edificar dentro e edificar fora. O propósito de Deus é a igreja se edificar dentro primeiramente. E como se edifica? É quando ela vive família. É quando eu oro por você e você ora por mim. É quando você cuida de mim e eu cuido de você. É quando eu estou necessitado e você me ajuda. É quando você precisa de consolo, eu vou para te consolar. Há um derramar de amor uns para com os outros. Isso é a edificação interna. Isso é ser igreja, é ser família. A igreja é vista dessa forma. A igreja também é vista, irmãos, como um exército. E eu já caminho para o fim para concluir. A igreja é vista como um exército, nunca como um hospital. Já ouvi pessoas dizendo, a igreja é um grande hospital. Nós somos enfermeiros e estamos aqui para receber um monte de doentes. Já vi muita gente falar isso. E a gente tem que ficar aqui como doente, cuidando de um monte de doentes. Não. Quando você vai no hospital, sim, você vai lá, a pessoa tem que ser cuidada, tem que ser sarada. Mas depois que ela é sarada, ela fica no hospital? O que ela faz? Ela vai embora. Quem quer ficar no hospital? Você quer morar no hospital, sim ou não? Ninguém quer morar no hospital. Ninguém quer ficar. Você é um lugar que você vai, se cuida e vai embora. Mas a Bíblia sempre coloca a igreja como um exército militante. E dentro desse quartel, quem já entrou em um quartel? Meu pai era militar, me levava muitas vezes. Quem já entrou em um quartel aqui, de militar, de exército? Você entrou? Se você entrar no quartel, você vai ver que dentro do quartel tem uma ala lá dentro, que é uma ala de socorro, primeiros socorros. Então quer dizer, quando um soldado se machuca, vai para a enfermaria. E lá ele se cuida. E volta de novo para quê? Para o combate. A igreja de Jesus é a igreja militante. Ela é conhecida como um exército, não como um hospital. Ela é conhecida como um exército que avança para cumprir uma missão. E qual é a missão da igreja? Expandir o reino de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa que Deus conta com você. Você está disposto? Deus conta com você. Aí você pode pensar, puxa pastor, mas eu não tenho conhecimento, talvez eu não tenha conhecimento tanto, não tenho tanto conhecimento
Eu talvez não sei nem orar direito. Eu não tenho talvez muitas qualidades, muitos dons, mas mesmo assim Deus te ama e Ele quer usar você da forma mais simples possível, da forma como Ele te fez. Deus te fez do jeito que você é. Uns são mais falantes, que nem a minha esposa. Minha esposa é extremamente falante, né? O pessoal fala naquela questão de personalidade que ela é sanguínea no último, né? Chamado pavio curto, sabe? Eu já sou, não sei se ainda existe esse termo na psicologia, mas eu sou aquele fleumático, bem tranquilão, sabe? Ela tá falando assim, explosiva, e eu tô lá, ó, bem zen. Somos assim. Foi Deus que me fez assim, foi Deus que fez ela assim, foi Deus que fez você assim. E mesmo você sendo desse jeito que você é, Deus te ama e Ele quer usar você na obra dele. Do jeito simples. Talvez Deus chame você para ir ser missionário lá na África. Quem quer? Talvez Deus quer te chamar para ir lá para pregar por Hamas. Oh, meu Deus! Deus quer salvar eles também, mesmo eles sendo extremamente cruéis. Mas Deus também quer salvá-los. Mas talvez Deus quer que você seja simplesmente uma excelente mãe. Talvez Deus não quer que você vá lá para a África, nem para tantos lugares. Mas Deus quer que você seja uma excelente mãe do seu filho, dos seus filhos. Para que você pregue a palavra para eles. Como a minha mãe fez para mim. Para que você ore por eles, ensine a palavra por eles. Mostre para eles o caminho de Deus. Talvez a sua chamada, a sua missão é essa, é ser mãe. Ou você ser um bom pai. Talvez o seu chamado é você ter uma empresa que tem empresários, e nessa empresa você abençoar a vida de outros. Talvez o seu chamado não é pastoral. Talvez o seu chamado não é ser cantor. Mas Deus te colocou algo em suas mãos e você está onde está, não somente pelo seu esforço, mas também porque Deus preparou você para isso, porque Ele tem algo para fazer aonde você está e como você está. Para que Deus te use. A gente tem que entender aonde Deus quer nos usar e deixar Ele fazer isso. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você hoje, para que você entenda onde você está e como Ele quer te usar. Porque nós somos um exército de Deus. E ser exército agora não é só edificar dentro, é edificar fora. E edificar fora é no nosso dia a dia, é a igreja militante, eu chamo de a igreja da segunda-feira. Amanhã é segunda, né? É a igreja da segunda, que no seu dia a dia, durante os seus afazeres, você está de alguma forma abençoando alguém, procurando sempre deixar a vida de alguém melhor, ok? Esse é o chamado de Deus para nós. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Isso quer dizer, nós somos uma igreja derrotada? Jamais. Nós somos uma igreja triunfante, vitoriosa, e o inferno nunca irá nos parar. É claro, irmãos, nós estamos em um mundo que o mundo nos odiará. Você por ser cristão, em algum momento você vai ser ridicularizado. Em algum momento, algum amigo seu vai se afastar de você. Alguma coisa vai acontecer. Não é desejo nosso. Claro, eu tinha muitos amigos e eu queria muito, lá quando eu estava no Rio de Janeiro ainda, eu queria muito ainda estar junto com eles. Era meu desejo, porque eu queria falar de Jesus para eles. Mas chegou em um ponto que eles não queriam mais. Eles não queriam mais. Não quero ficar perto de você, não quero. Eu prefiro, porque ficar perto de você me constrange nas coisas que eu gosto de fazer. E aí, de alguma forma, você vai ser perseguido, você vai ser ridicularizado. Mas tenha fé, tenha bom ânimo, porque se perseguiram Jesus, vai nos perseguir. E da mesma forma que Jesus é vitorioso, nós também seremos, amém, irmãos? Amém. Nós também seremos. A igreja, irmãos, para concluir, ela é tão importante para Deus. Olha só, a igreja, ela é tão importante para Deus, que quando Ele voltar, a única coisa que Ele vem buscar não vai ser os animais, não vai ser a natureza, a única coisa que Ele vem buscar é a sua igreja. Ela é tão importante para Ele, que a única coisa que Ele vem buscar é a igreja. Então nunca aceite, irmãos, ficar perto de alguém que fale mal de igreja. E não seja você alguém que fale mal de igreja, porque lembre-se, falar mal dela é falar mal da noiva de Jesus. Não faça isso. Não faça isso. Você que é casado, você que está noivo,
Você aceitaria se alguém chegasse e falasse extremamente algo muito ruim para sua esposa, para o seu esposo? Você aceitaria isso? Eu não aceitaria. Eu ia cortar a amizade rápido. Pode parar. Então, não caia nesse erro e jamais fique próximo de alguém que fale mal dela. Porque a igreja, mesmo sendo imperfeita, ela é a noiva de Jesus. E a única coisa que ele virá buscar é justamente ela. Justamente ela. Eu quero encerrar com esse texto de João 14, 1-3, diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Se fosse escrever, assinado quem? Jesus Cristo. Foi ele que falou isso. Vamos ficar de pé, irmãos.